Notícias recentes sobre a participação das Forças Armadas numa tentativa de golpe e planejamento do assassinato do presidente Lula, junto com outras figuras do alto escalão da política nacional, trouxeram à baila uma discussão fundamental para o ordenamento institucional e político brasileiro. Qual o papel das Forças Armadas no país? Historicamente, no Brasil, os militares têm se colocado como guardiões da ordem e tutores do governo. Mas é essa a real função do Exército, Marinha, Aeronáutica, ou isso seria resquício do governo militar? Na caserna existiria um partido militar, ao que alguns prestariam mais fidelidade do que a ordem democrática. Esses militares seriam as maçãs podres. Ao mesmo tempo, existiriam também militares profissionais, atentos à Constituição, vistos em momentos de crise como heróis. Entre a prevaricação e o heroísmo, as Forças Armadas ocupam hoje um espaço ambíguo que põe em risco a ordem e a democracia no país. Há também uma discussão sobre as Forças Especiais, grupos de militares treinados para cumprir missões que são consideradas de alto risco. Metade dos militares implicados na trama do golpe é formada pelos Kids Pretos. Segunda-feira, 9 de dezembro de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje, a minha convidada é a professora Ana Penido, que é pós-doutoranda em Ciência Política pela Unicamp e pesquisadora do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional e do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. Ana, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Gabriela, boa tarde àqueles que nos acompanham. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de divulgar o trabalho que a gente vem construindo. Prazer te receber aqui. Ana, algo que chama a atenção no relatório da Polícia Federal sobre o inquérito do golpe, né, é que são 37 indiciados. Então, para dar um pouco de contexto aqui, a gente sabe que a imensa maioria é de militares, são 25. E aí, olhando especialmente para os Kids Pretos, são 12. E podem se tornar 13, né, se a gente tiver um que está na comissão de investigado, que possa vir a ser indiciado também e que está preso preventivamente desde a operação contra golpe, que é o tenente-coronel Rodrigo Bezerra. Bom, dado esse contexto, né, dito isso, antes de entrar no envolvimento do golpe, que eu quero muito te ouvir aqui, eu quero te pedir uma explicação histórica, né, de contexto para entender a origem dessas forças especiais do Exército, porque muita gente não sabia nem da existência deles até o 8 de janeiro de fato acontecer. Então, quem são, para que servem os Kids Pretos? Eu vou começar talvez diferenciando o que é uma força especial de um Kid Preto. Porque o Kid Preto é uma identidade, é quase como uma forma de se reconhecer num grupo, não é necessariamente um termo técnico. As forças especiais já são um termo técnico que diz respeito a formações, grupamentos militares específicos que são treinados para atuação na lógica da guerra irregular, e elas existem no Brasil e no mundo inteiro. Desde a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, os exércitos começaram a constituir forças dessa natureza, e depois da Guerra do Vietnã isso se massificou. Então, quase todos os exércitos do mundo têm grupamentos de forças especiais. Eu faço essa diferenciação porque a gente pode olhar para a guerra como ela é travada hoje e não é realista a gente pensar em ter forças armadas que não contem com forças especiais. Mas Kids Pretos, que é isso, é uma identidade que no Brasil
uma parte dessas forças especiais assumiu, aí sim, tem conotações que são de identidade, de similitudes políticas, que tem também esse aspecto que, no caso do Brasil, carrega muito do que foi a ditadura militar. Então, uma dificuldade de se democratizar mesmo também a instituição nesse sentido. Então, eu queria fazer essa diferenciação, porque acho que ela é didática para a gente pensar, olha, na verdade nós temos um problema objetivo, que são os kits pretos, e não um grupamento militar que a gente faz parte da guerra contemporânea, que são as forças especiais. Os kits pretos, esses sim, tem um vínculo lá na guerrilha do Araguaia, foram os militares que enfrentaram a guerrilha do Araguaia, e nesse sentido se manteve. Aí não só também nos kits pretos, infelizmente é algo que é mais geral, mas uma ideia de que existe uma perturbação da ordem dentro do Brasil, então a gente poderia usar domesticamente, né, forças militares. Isso não é comum, aí depende muito do país. Em muitos países o inimigo é só externo. A gente, em função da nossa herança autoritária, há também grupamentos que trabalham com essa ideia, né, de o inimigo também pode ser interno. Então, falando no português claro, eventualmente um brasileiro que se levante contra a ordem como ela está estabelecida, desde coisas simples, tipo não ter acesso à educação, até coisas complexas, tipo uma tentativa de tomada do poder, entraria aí enquanto uma força de desestabilização. Eu quero agora fazer essa relação, né, com a tentativa de golpe e nesse plano para tentar matar o presidente eleito, né, o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes também. O que explica o envolvimento desses militares, dado todo esse contexto que você explica aqui, com essa tentativa de golpe, que muitos até chamam de golpe, de fato, né, que deu errado, mas foi um golpe? Bom, especificamente sobre os kits pretos, eu acho que o que a gente pode pensar? Porque as Forças Armadas é um contingente de mais de 1 milhão de pessoas. Então, não é viável a gente falar, não, todos eles são golpistas. De fato, a gente viu um processo de bolsonarização. Então, assim, a gente pode afirmar que a maioria é conservadora em termos de política. Mas uma coisa é ser conservador. Outra coisa muito diferente é você ameaçar, pegar em armas ou sublevar uma unidade militar inteira, né, que é por isso que a gente tem olhado tão de perto para as operações especiais, para o grupamento de operações especiais, sublevar uma unidade política e tentar, de fato, impor, através da força, a sua vontade na política. A gente tem tentado escalonar. Uma coisa é você votar no Bolsonaro, outra coisa é você ser militante, né, tentar convencer outras pessoas a votar no Bolsonaro. Uma terceira coisa é você dar guarida para que militantes bolsonaristas tentem golpes. A gente viu os acampamentos na porta dos QGs. Uma quarta dimensão é você, de fato, usar dos seus conhecimentos numa tentativa de golpe. A gente já tinha notícias de que isso tinha acontecido, quando logo depois do dia 8, surgiram, mas a porta do palácio foi aberta por dentro, eles sabiam aonde estavam, por exemplo, armamentos guardados dentro do palácio e foram direto aonde esses armamentos estavam guardados. Então, isso aí são conhecimentos técnicos que uma tia, né, um tio aleatório que tivesse ali participando de um protesto não teria. Então a gente já tinha ali pistas, né? O que o relatório da Polícia Federal oferece são dimensões mais concretas desse engajamento e mais graves, porque não era só quebrar os prédios, né? A gente teve acesso a planos, concretamente falando, para assassinar o presidente eleito, o vice e o ministro do Supremo. Então subiu muito, né, o nível, de forma geral, do engajamento que a gente viu de militares na tentativa de golpe do dia 8. E professora, você explica muito bem como é um contingente muito grande, né, quando a gente fala de militares, no geral. Quando a gente fala especificamente das forças especiais, a gente está falando ali de 2.500 militares que integram essas forças especiais hoje, né? Esse é o dado que a gente tem mais atual, você pode até me corrigir se eu estiver errada. Mas como é que é a formação dos kits pretos, né? Até tem um pesquisador acompanhando reportagens a respeito desse assunto, né? Muita gente
a imprensa tentou compreender quem são eles, o pesquisador Ananias Oliveira, que é do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Universidade Estadual Paulista, ele explica que só 30% dos militares que iniciam esse curso conseguem concluir. Eu te pergunto por quê, e tem uma curiosidade, né? Que o Jair Bolsonaro, ele tentou 2 vezes entrar para as forças especiais e não conseguiu. Bom, primeiro, assim, realmente o efetivo é pequeno, e eu acho que esse esforço de tentar reduzir é fundamental, para a gente, de fato, ir afunilando. Porque isso não adianta a gente falar de 1 milhão de pessoas. E não é 1 milhão de pessoas que, de fato, tentaram dar um golpe concretamente falando. É um grupamento muito menor. Então, eu acho que quando a gente vai refinando, permite a gente olhar um pouco melhor para dentro do CNPJ. O que ali dentro está dando errado. Tentar identificar, de fato, onde que se chocou, em alguma medida, se a gente fosse identificar, onde que foi chocado o ovo da serpente. Tem uma coisa em comum entre todos os militares que foram assumir, por exemplo, ministérios durante o governo Bolsonaro. Todos eles foram force commanders, né? Eles comandaram a missão de paz no Haiti. O que tem em comum entre esses militares que foram indiciados pela Polícia Federal? Todos eles têm ali em comum passarem pelo curso de operações especiais. O curso de operações especiais, na verdade, é gradativo. Tem o curso de paraquedistas, depois você faz o curso de comando e, por fim, você faz o curso mais amplo de operações especiais. Ali em si é uma temporalidade curta, mas as exigências físicas impostas são muito intensas. Essa evasão de 30%, eu não tenho certeza se essa é a evasão que está agora, mas é uma evasão também muito forte em cursos que têm altas exigências físicas. E aí são exigências mesmo de passar dias, às vezes, isolado, de muitas vezes precisar improvisar, né, a alimentação, você está ali sem acesso, por exemplo, dentro da Amazônia. Então, são cursos difíceis, fisicamente falando. E exatamente por serem cursos muito difíceis, e são sempre em regime de internato, viu, gente? Aí também não é uma coisa que é específica das operações especiais. Os cursos das Forças Armadas são cursos em regime de internato. Então, assim, você acorda junto, você dorme junto, você tem todos os seus horários friamente calculados e organizados pelo próprio curso. Só que é isso em situações difíceis. Então, você vai estabelecendo ali um espírito de corpo, de camaradagem, de amizade, que é muito intenso. Por isso que eu falei que vai para além de uma dimensão técnica do que é conseguir construir, né? Ter ali as habilidades de alguém que faz operações especiais. Você ganha ali uma nova identidade, que é essa mesmo, você ganha um batismo específico, objetos específicos, no caso do Kids Pretos, aquela boinazinha que fica aqui de lado, preta também. Então, assim, é uma dimensão que é de identidade. Por isso que esses 2.500, eles depois vão servir em diferentes lugares do Brasil. Muitas vezes eles passam até mais de 1 ano, 2 anos sem se verem, assim, mas mantêm contato permanente, porque isso é algo que passa pela identidade deles. Então, não é só o trabalho em si, né, um curso em si, mas é aquilo que a gente brinca que vai se tornando uma segunda pele. Então, você também não deixa de ser Kid Preto depois que você sai do curso. Não é só uma habilidade, ou mesmo quando você vai para a reserva. Os militares que a gente viu que foram para a reserva, eles já não estavam mais em operação, né? Eles não estavam comandando necessariamente, também entraram na listagem da PF, mas eles mantêm a mesma identidade. É uma segunda pele mesmo, que depois você não deixa de ter ela. Quando você entra no quartel, eles cortam seu cabelo, você recebe um novo nome, você vai passar a usar uma nova roupa. Então, é uma nova identidade que vai se plasmando. Acho que o processo de formação militar é muito específico nesse sentido. Quando a gente compara com a gente, né, que às vezes é isso, uma jornalista, uma professora, aquilo não é tudo que você é. Você também é mãe, você pratica uma religião, você casa fora do seu habitat, né? Em geral, os militares, eles vão fazer isso tudo dentro de um mesmo grupamento. Então, é quase como se fosse mesmo uma nação dentro da nação. Você casa entre si, você nasce ali, você se relaciona, você vai para o mesmo clube, para o mesmo hospital, tudo isso de uma maneira apartada do restante dos civis. Mais do que isso, assim, o que está entranhado nessa formação dos Kids Pretos, especificamente, que permite essa ideologia que está tão embrenhada, né, que é antidemocrática e que
muitos falam também sobre uma resistência à democratização mesmo, desse processo de formação. Isso existe? Como é que funciona? Aí não é específico dos kids pretos, assim. O que eles têm de específico é uma formação técnica que é útil, que é, de fato, como você atua em espaços que são difíceis, né? Como você recruta civis, como você faz inteligência em outro nível. Então, isso é uma coisa específica deles. Mas tem uma dimensão que aí é geral das Forças Armadas, que diz respeito a uma, que não é curricular no sentido, eles têm, sei lá, determinado livro que está elogiando a ditadura militar, e na educação civil eles não têm esse mesmo livro. Tem essa dimensão curricular que diz respeito, na verdade, é um problema da nossa Constituição. A nossa Constituição legitimou que Forças Armadas tivessem autonomia. Então, diferente do que a gente imagina, né, o Brasil não tem só um sistema de ensino, que é aquele subordinado ao MEC. O Brasil tem 4 sistemas de ensino, e é isso também, não tem um civil e um militar. Você tem um sistema de ensino, e aí quando eu falo sistema de ensino, assim, é outra legislação mesmo, é outra lei. O sistema de ensino civil é a lei de diretrizes e bases. Todos nós que estudamos em escolas civis particulares, confessionais ou públicas, estamos subordinados à mesma legislação. Mas o Exército tem uma legislação, a Marinha tem uma legislação e a Aeronáutica tem uma legislação. Então, a rigor, se eles não quiserem, nem as Forças Armadas conversam entre si, uma força com a outra. Então, tem essa dimensão, mesmo que é da legislação, e aí é pertinente a gente questionar algumas coisas. Normalmente, aparecem sugestões no sentido de, não, mas a gente tem que incluir direitos humanos no currículo. Mas tem direitos humanos no currículo das escolas militares. Normalmente eles interpretam isso na lógica de direito humanitário, de direito de guerra. Então, assim, existe. O coração do problema, por isso que eu falei que existe nos kids pretos, mas também existe nas escolas de forma geral, e mesmo nos colégios ou nas escolas de educação cívico-militar, que é uma proposta que vem do governo Bolsonaro, mas já existia antes e continua existindo agora, né, o processo de militarização aí das escolas de ensino médio fundamental. O que existe em comum? E é, de fato, o coração do problema. O que existe em comum é uma dimensão de que o nós, aqui dentro, é diferente do eles lá fora. E o nós aqui dentro é melhor do que o eles lá fora. O nós aqui dentro, que é melhor do que o eles lá fora, temos a responsabilidade de ensinar lá fora como as coisas têm que ser feitas, como as coisas têm que funcionar. Isso aparece em coisas muito sutis, Gabriela, em comentários como, por exemplo, os banheiros das universidades são sujos, porque alguém escreveu atrás da porta algum recadinho romântico para não sei quem. Mas aqui dentro não, aqui dentro é tudo limpinho, porque dentro de um quartel, dentro de uma escola militar, a gente cuida melhor do nosso espaço, a gente tem mais respeito com o que é público, porque a gente não rabisca o que está escrito atrás do banner. Isso parece uma coisa sutil, mas não é. É uma coisa importante, que demarca a distância, essa diferença, nós e eles. E uma hierarquia, o nós aqui dentro é melhor que eles. O que aparece no banheiro é o que também vai aparecer na política, no sentido mais complexo, de olha, nós aqui dentro é o que sabemos, quem sabe de fato como gerenciar o Brasil, como resolver os grandes problemas que estão colocados para a nacionalidade. Então, já que nós somos melhor preparados, já que a gente tem essa qualificação técnica, é nossa responsabilidade impor isso lá fora. É assim que nascem os golpes. A gente viu aí uma tentativa tacanha, né? Mas isso começa nas escolas nesse sentido. Por isso que não é só uma reforma curricular, mas está na dimensão da identidade. É um problema quando a gente tem um segmento de brasileiros fardados que se entendem, a nossa formação é melhor, a gente é mais brasileiro, né? A gente é mais responsável por defender o país do que os outros segmentos. Isso é um problema da natureza da política de defesa, porque a guerra moderna é uma guerra travada, inclusive usando da opinião dos civis, e os civis se engajam também, né, seja na dimensão industrial, seja na dimensão de apoio logístico, mas também é um problema do ponto de vista político, porque você vai ter um grupo convicto de que vai ser melhor do que os outros.
eu estou mais bem preparado para falar como o Brasil deve ser. E cheguei até... A nossa ideia dessa conversa com o TC surgiu por conta de uma reportagem do Nexo Jornal, uma reportagem da Isadora Rupp. E eu acho que a pergunta ali é muito importante, né, para a gente se encaminhar para o final. A pergunta dessa reportagem é muito importante, que é: o golpismo nas forças especiais, vale a pena manter o batalhão? Eu vou trazer essa pergunta para a nossa conversa, para além de convidar as pessoas a quererem se aprofundar nessa discussão, mas existe alguma intenção já, pela sua experiência pesquisando, existem grupos já de grupos que têm essa ideia de reformulação, algum movimento já nesse sentido, né, de reformular especificamente as forças especiais, porque de reformulação dos militares a gente sabe que existe, mas essa iniciativa, ela poderia ou deveria partir, por exemplo, do Ministério da Defesa? Como que se chega a essa negociação? E queria saber se você, professor, é a favor também. Bom, eu acho a pergunta super pertinente, eu acompanho e gosto muito do trabalho da Isadora, inclusive como pesquisadora, eu acho que ela ajuda numa ponte aí da universidade com a imprensa, e acho que a pergunta é muito pertinente mesmo. E acho que ela é útil, inclusive, porque coloca para a gente uma dimensão de que é o que dá para fazer no CNPJ, porque a Polícia Federal olha para CPFs, e são CPFs que são responsabilizados. Então, o Ramos tem a cota dele a pagar, o Heleno, o Braga Neto, o Cid, mas quem tem que definir qual é a cota dessa turma é o Judiciário. O que a gente tem que olhar agora, e aí por isso que é pertinente colocar os kids pretos na roda, né? Olha, e o CNPJ? Qual parcela desse CNPJ que a instituição militar está comprometida? E aí a gente distribui as responsabilidades não só para o judiciário, mas também para o executivo e para o legislativo, porque todo mundo pode contribuir, para os partidos políticos, para a imprensa, para a sociedade civil organizada de forma geral. Então, acho que aí, nesse sentido, a proposta que tem circulado sobre os kits pretos é pertinente. E aí eu acho que eu vou trazer duas, não só dos kits pretos, mas duas outras que eu acho que também são úteis, porque são reformas que aconteceram nas Forças Armadas, que não são aquelas reformas estruturais, no sentido de, o que eu chamo de reformas estruturais? Que vão no coração do problema. As reformas estruturais passam pela educação, passam pelo judiciário militar e passam pela inteligência militar. Não estou falando aqui de nenhuma dessas reformas estruturais, estou falando de coisas mais comuns, mais corriqueiras, que outros países fizeram, e aí a gente às vezes traz isso para o Brasil como se fosse um negócio absurdo, assim, nossa senhora, vai cair o céu na cabeça de alguém. Mas não, outros países fizeram e faz parte do controle civil sobre as Forças Armadas. Quando a gente fala sobre os agrupamentos especiais, não é especificidade do Brasil ter problemas com os grupamentos. Em geral, as iniciativas de golpe, mesmo em outros países, também nascem dentro desses grupamentos, porque se eles têm uma formação técnica mais difícil. Então, eles são mais capacitados, inclusive, para levar a cabo tentativas de desestabilização dos Estados nacionais. Na Alemanha, houve já 4, 5 anos atrás a identificação da infiltração nazista dentro das forças especiais. Aí o que eles fizeram lá? Uma parte eles fecharam e a outra parte eles deram a responsabilidade para o próprio exército para fazer a limpa interna nesse grupamento específico e deram para eles um prazo, 2 anos. Se não houver a desnazificação desses grupamentos, nós vamos ter que fechar o grupamento inteiro. Então, assim, teve uma dimensão de intervenção de fora para dentro, então do próprio poder político falar, olha, peraí, isso aqui não está funcionando, aí dentro tem coisa errada, e ao mesmo tempo uma responsabilização do sujeito, Forças Armadas Alemãs, de olha, faz a limpa, porque aqui dentro não está funcionando. Então, funcionou, eu acho que teve uma dimensão de fechar, mas ao mesmo tempo assim, fechamos uma parte, a outra parte continua funcionando, mas a responsabilidade de vocês, generais, de fazer a limpa interna. Então, teve uma responsabilidade compartilhada. Uma outra iniciativa nesse sentido, né, olhando para o CNPJ, é a renovação das cúpulas, que na prática funciona como? Você não promove o mais recente,
Não, você não promove o mais antigo, você pega alguém mais recente. Mais recente na caserna não quer dizer necessariamente que é o mais jovem de faixa etária, mas quer dizer que é o mais jovem na carreira. Porque aí, quando você pega o mais jovem na carreira, você aposenta automaticamente todo mundo que era mais velho na carreira, entre os 4 estrelas. A gente viu isso acontecer com 2 vizinhos, um à esquerda e um à direita, aqui na América Latina. A gente viu o Petro, assim que o Petro assumiu o governo da Colômbia, ele aposentou uma turma. Não quer dizer que quem venha depois vem necessariamente mais democrata, mas quer dizer que dá uma arejada. Então dá para ele ali uma nova correlação de forças para trabalhar. E o Milei, na Argentina, fez exatamente a mesma coisa. Primeira medida dele foi, não, peraí, aposenta uma turma e agora nós vamos trabalhar em outros marcos. Então tem uma dimensão aí que é de assumir o comando do presidente, de fato, falar, olha, eu quem mando pelos próximos 4 anos. Que é um e aí, civil, nesse né? sentido, que é um civil, tanto num país quanto no outro, e aqui no Brasil também. E aí, uma última dimensão é o papel do ministro da Defesa, e concluo com isso. Porque nesses outros países, assim, o que é um ministro da Defesa? O ministro da Defesa é a voz política do presidente junto à caserna. Esse é 1 milhão. Então, assim, na prática, é ele quem assume o desgaste nos outros países. Não é o que a gente vê no Brasil. No Brasil, a gente tem um ministro da Defesa que é a voz dos militares junto ao presidente. Quase um coordenador de sindicato ali, um presidente de um partido informal. E aí, nesse sentido, o presidente fica muito, muito vulnerável. Porque você não tem ali um anteparo político, né, que assuma essas responsabilidades, os desgastes e, ao mesmo tempo, a voz de comando junto às Forças Armadas. A gente fica muito fragilizado, porque o contato é quase que exclusivo. Então, acho que tem aí, são pelo menos 3 questões que fazem parte de mudanças, que não são mudanças estruturais, mas são mudanças conjunturais, que podem ajudar no sentido de, olha, vamos trabalhar, então, daqui para frente, né? Vamos tentar construir um melhor ambiente, levando em consideração o que aconteceu no dia 8 de janeiro e os planos que agora a Polícia Federal também revelou de assassinato. Isso diz respeito a mexer com o CNPJ, né? Com as Forças Armadas, com a instituição militar. E fazem isso, não é nada absurdo. Depende um pouco da vontade política dos agentes que estão hoje no executivo e no legislativo, mas diz respeito também à pressão social. De, olha, não é possível. Uma coisa é defender uma democracia no abstrato. Não é isso que a gente viu aqui agora. A gente viu uma questão muito concreta. Eles, né, a PF soltou uma lista de quais eram os armamentos que a gente precisava ter para ter um golpe de Estado de sucesso. Esse aqui a gente não vai matar assim, não. Esse aqui a gente vai matar assado. Então, assim, aqui é melhor envenenamento, aqui a gente vai ter provavelmente confronto com a segurança que é responsável por garantir a vida do Alexandre de Moraes, por exemplo. Então, assim, teve um nível de detalhamento tático operacional que a gente não tinha visto até agora. Então, exige também um nível de respostas mais contundente, pelo menos no meu entendimento, que passa por reformas de curto prazo e também por construir um ambiente em que a gente possa discutir reformas aí sim de longo prazo, mais estruturais. Quero muito agradecer a sua presença, professora Ana Penido. Seja sempre muito, muito bem-vinda. Eu adorei te receber aqui no Em Detalhes e vai ser um prazer te receber de novo numa outra oportunidade. Até mais. Eu que agradeço o convite. A gente fica à disposição para seguir pautando as necessárias e fundamentais mudanças no mundo militar brasileiro. Sem dúvida. Obrigada. Até a próxima. Essa reta final aqui do Em Detalhes, eu quero lembrar a você que a gente está com uma série para estrear aqui, feita pela Heloísa Vilela, nossa Elu, que foi para os Estados Unidos cobrir as eleições americanas e também entrevistou diversos analistas e especialistas sobre o que vem por aí nos próximos anos com Donald Trump assumindo a Casa Branca. Então, a partir de agora, o mundo todo está em alerta, a extrema-direita está se comportando e vai se comportar de uma nova maneira, e tudo isso a Elo traz nessa série que vai ser exclusiva e vai estrear pelo ICL amanhã.
A gente vai ter 8 horas da noite, então, a Elô Vilela, o Eduardo Moreira, o João César de Castro Rocha e também o professor James Green, nessa terça-feira, dia 10 de dezembro, às 8 horas da noite, como eu disse. Então, você pode se inscrever em detalhesicl.com.br. Você acompanha a estreia dessa série com uma conversa entre esses 4 gigantes para entender o que vem por aí e também para falar sobre essa ameaça global. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado e Investimentos. Na sequência tem Rolê ICL. E para quem ouve pelas plataformas de áudio, a gente está todos os dias de segunda a sexta-feira trazendo episódios novos sobre o nosso noticiário. Até amanhã. É quase inacreditável que os eleitores dos Estados Unidos tenham escolhido um novo presidente que é um homem declaradamente machista, racista e condenado em 34 acusações. A reeleição de Donald Trump é um golpe duríssimo no que a gente entende como democracia no mundo moderno. Para entender esse futuro incerto, o ICL lançou uma nova série original, Ameaça Global, os perigos da nova era Trump. Vem participar do lançamento oficial com a exibição do primeiro capítulo da série no dia 10 de dezembro, às 8 horas da noite. Eu estarei lá ao vivo com o Eduardo Moreira e outros convidados para um debate essencial para a gente entender o que está acontecendo. Então, clica lá em Saiba Mais e se inscreva para participar.